Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui, Boa Cristina, tarde para todos. Boa tarde, boa Cris, tarde, minha amiga. tudo bem? Tudo ótimo. Simbora. Então, tá joia. Amore, hoje a gente termina esse nosso clube, esse livro Verdade, que eu esse trouxe nosso hoje. livro. É, nosso livro. E aí, amanhã a gente já começa o Quem Pensa Enriquece? Já, É isso? Beleza, já. então. Aham. Porque é bom a gente não tirar o pé do acelerador, continua acelerando, certo? Isso, a gente já começa o Quem Pensa Enriquece. E Tá. quem ainda não comprou o Quem Pensa Enriquece, vai lá na livraria do Universo Consciência e já. Porque é um livro de cabeceira, tá? É um livro que, inclusive, nós vamos ler em homenagem ao Bob Proctor, que faleceu agora no final de fevereiro. Quem não conheceu o Bob Proctor, tem muita coisa dele na internet. E ele fala que esse livro mudou completamente a vida dele. Né? E ele, inclusive, fala que ele lia todos os dias esse livro. Todos os dias ele abria e lia um pouco do livro, e ele já sabia o livro de cor. Né? E que ele mudou a vida dele por causa do livro. E realmente é um livro incrível. Muito bem. Olá, boa tarde, Marcelo. Boa tarde! Bora nós, ó. Vou começar, tá? Tá bem. Haja assim para libertar-se do medo, certo? Que são os pontos a serem revisados. Então, faça a coisa que receia e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo com toda sinceridade: vou dominar esse medo. E o conseguirá. 2. O medo é um pensamento negativo em sua mente. Supere-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. 3. O medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor. 4. Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou para vencer, não, que afirmou para vencer o seu medo que cantava muito bem, era equilibrada, serena e calma. 5. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião das provas, dos exames escritos e orais. Você pode superá-lo, afirmando frequentemente: possuo uma memória perfeita para tudo aquilo que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando-o por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. 6. Se você tem medo da água, nade. Em sua imaginação, nade livremente, alegremente. Sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando a nado uma piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. Fazendo-o subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente. 7. Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferência, etc., ande mentalmente em um elevador, bendizendo todas as suas peças e funções. Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá. 8. Você nasceu apenas com dois medos: o medo de cair e o medo de barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos. Livre-se deles. 9. O medo normal é bom, o medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente
provoca um sentimento de pânico e terror. 10. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder de seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. 11. Se você tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na orientação e na proteção de Deus. Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Deus é vida e esta é a sua vida agora. 12. A grande lei da substituição é a resposta ao medo. O que quer que você receie possui solução sob a forma de um desejo seu. Se você está doente, deseje saúde. Se você está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere sempre o bem, concentre-se mentalmente no bem e saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde. Nunca falha. 13. As coisas que você teme, na verdade, não existem, a não ser como pensamento em sua mente. Os pensamentos são criadores, por isso que Jó disse que a coisa que eu temia me aconteceu. Pense bem e o bem advirá. 14. Enfrente os seus temores, traga-os à luz da razão. Aprenda a sorrir dos seus temores, esse é o melhor remédio. 15. Nada pode perturbá-lo a não ser o seu próprio pensamento. As sugestões e afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum. O poder está dentro de você, e quando seus pensamentos são focalizados no que é bom, o poder de Deus estará então em seus pensamentos bons. Há sempre um único poder. Há apenas um único poder criador, e ele se manifesta como harmonia. Não há diversões, nem querelas nele. Sua fonte é o amor. Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem. Receitinha bem grandinha essa, viu? Mas é tudo poderoso. Boa tarde, Clau. Tudo bom, lindona? Xlaine. Eu estou dando oi para todo mundo, mas meu microfone está fechado. Ei, Claudinha, ei, Xlaine. Boa tarde. Vamos lá. Capítulo 20. Como permanecer sempre jovem de espírito. A gente sabe, né, Cris? A gente já aprendeu essa lição. Seu subconsciente nunca envelhece. É eterno, sempre jovem e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer. A fadiga e a velhice nada tem a ver com qualquer qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a honestidade, a humildade, a boa vontade, a paz, a harmonia e o amor fraternal são atributos que nunca envelhecem. Se você continuar a possuir essas qualidades, nessa nova etapa da vida, permanecerá sempre jovem de espírito. Lembro de ter lido um artigo em uma de nossas revistas há alguns anos, informando de um grupo de eminentes médicos da clínica de Culley, de Cincinnati, no Ohio. Revelara, após exaustivas pesquisas, que os anos somente não podem ser responsabilizados por distúrbios degenerativos. Esses médicos afirmaram que é o medo do tempo, não o tempo em si, que possui um efeito envelhecedor prejudicial sobre as nossas mentes e corpos, e que o medo neurótico
dos defeitos da idade pode bem ser a causa da velhice prematura. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que prosseguiram em suas atividades produtivas pelos anos afora, bem além do período normal de vida. Alguns demonstraram toda a sua grandeza na velhice. Por outro lado, tive o privilégio de encontrar e travar conhecimento com inúmeras pessoas sem grande preeminência, mas que, em uma esfera menor, permaneceram àquela categoria de mortais audazes que provaram que a velhice em si mesma não destrói os poderes criadores da mente e do corpo. Ele envelhecera no pensamento. Há alguns anos procurei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Tinha mais de 80 anos, estava bastante doente e evidentemente estava também sucumbindo à idade avançada. Nossa conversa revelou a sua fraqueza física, o seu sentimento de frustração e uma deterioração geral bem próxima da morte. Lamentava-se de ser um inútil e afirmava que ninguém o queria. Com uma expressão de desesperança, traía sua falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos e ficamos velhos, sem nenhuma serventia, e isso é o fim. Essa atitude mental de inutilidade e insignificância era a principal razão de sua doença. Olhava para frente e via apenas a senilidade, depois mais nada. Na verdade, ele envelhecera em sua vida mental, e sua mente subconsciente transformava em realidade todo o seu pensamento habitual. A gente vê acontecer muito isso, né? Muito mesmo. Aconteceu uma coisa comigo, tem pouco tempo, uma cliente minha de bio, que teve resultados incríveis na vida dela, me contratou para tratar da avó, que estava doente. E quando eu fiz a primeira mesa dessa senhora, me pediu mais 5 sessões, mas aconteceu uma coisa muito estranha nessa mesa. Porque quando a gente faz a primeira mesa, primeiro a gente pergunta se pode fazer, né? E falou que podia, e pediu mais 5 sessões. E isso dá uma esperança para a família, né? 5 sessões, né? E aí aconteceu o seguinte: pediu para ficar 24 horas à mesa. Mas quando eu fui tirar, que eu perguntei se eu podia tirar, falou que não podia, que tinha que ficar mais 24 horas. E quando eu fui tirar de novo, pediu mais 24 horas. E eu achei aquilo muito estranho. E aí, depois de 3 dias, eu entrei em contato com a menina e perguntei como que estava a avó dela. E ela falou: olha, eu vou ligar lá para saber. Ela não estava bem, mas estava controlada a situação. Mas eu vou ligar lá para saber. E aí ela me ligou. Falou: Dulce, a minha avó internou. E vai me falando se a mesa vai permitir tirar. Quando foi no outro dia, antes de eu falar com ela, ela me perguntou: Dulce, a mesa permitiu tirar a mesa, né? Falei: não permitiu. A minha avó internou, foi para UTI. Então, ela tinha internado e no outro dia, naquela madrugada, ela foi para UTI. Enfim, a mesa não permitiu sair e acabou que, no final de alguns dias, essa senhora faleceu. E aí eu fui questionar o que tinha acontecido, porque eu tinha uma intuição do que tinha acontecido. E aí essa minha amiga falou o seguinte, falou: Dulce, ela estava vivendo uma situação muito difícil. E a minha tia, que era filha, né, dela, estava cuidando dela e não cuidava bem, maltratava muito ela. Então, a minha intuição estava certa. A sua avó desistiu. Tipo assim, ela desistiu. E foram poucos dias depois que ela desistiu, porque ela ia fazer o tratamento, né? Tinha uma solução, mas ela não quis. Ela escolheu ir.
E a gente tem essa escolha. Então, a nossa mente cria e a gente cria através dos nossos pensamentos, né? E a gente pode escolher, não, eu não quero sarar, eu não quero melhorar, eu não quero me curar, eu quero morrer. E foi exatamente o que aconteceu com essa senhora. Adriana chegando. Oiê, deixa eu ver aqui o que mais está acontecendo aqui nesse chat. Boa tarde, maravilhosos, poderosos somos nós. Muito boa tarde, Clau. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Dulce. Cadê aqui, dona Adriana? Boa tarde, amores. Boa tarde, Dri. Boa tarde, amore. Então vai, você continua ou eu continuo? Eu continuo, mas deixa eu só comentar também uma outra coisa aqui em relação a essa questão da velhice, né? E colocar, na realidade, é uma proposta só, e se fizer sentido para vocês, lógico. A gente fala aqui, mas é sempre nesse espaço de total permissão. Para mim fez muito sentido, e é lógico que a gente vai nessa trajetória de autoconhecimento, a gente vai estudando, vendo outras pessoas, vendo, assimilando outros pontos de vista, né? E vai mudando. Eu lembro que eu nunca me senti muito vaidosa, eu nunca me percebi vaidosa de mim, assim, né? Tipo, sempre fui uma criança meio retraída, tal, não sei o quê. Aí cresci, adolescente, mas aí, tipo, sempre tinha algumas questões, assim, de auto-julgamento muito grande, né? E que não me permitia, assim, explorar o total da minha beleza, digamos assim. Porque eu não a via, eu não a reconhecia. E tudo bem, passou. E aí, o que acontece? Não era nem isso que eu queria trazer. O que eu quero trazer, assim, que em algum momento da minha vida eu fiquei assim, falei, olha, quando eu crescer, primeiro que eu achava que eu iria morar sozinha, né? Eu vou morar sozinha e na minha casa não vai ter espelhos. E aí eu fiquei, né? E por muito tempo. E assim, eu não tenho essa familiaridade toda com o espelho. Mas de uns tempos para cá, isso começou a me chamar a atenção, né? Então, assim, o porquê que você não quer ter espelho? Por que lá atrás, já lá atrás, com menos de 20 anos, eu já tinha essa ideia de não ter espelhos em casa. E hoje, se você ver, eu tenho 2 espelhos na minha casa. Um que fica no banheiro e o outro no corredor. Só. Né? E tem, tipo assim, quando a gente foi colocar o guarda-roupa, né, no quarto, poderia ter colocado um guarda-roupa todo de espelho na frente. Ai, não quero, não curto. Até hoje não curto muito, você entende? Mas já fiz as pazes com o espelho, eu ainda estou nesse processo de amigos para sempre. O fato é que a gente, hoje, né, assim, qual é a ideia que eu tenho? Por que eu já rejeitava isso lá atrás? E, de repente, hoje é algo que eu vou trabalhando dia a dia. A gente, cada um de nós, a gente não se vê envelhecer. A gente não se vê envelhecer, a gente vê as pessoas envelhecerem. A gente vê os outros ficando enrugadinhos. A gente só se vê envelhecer diante de um espelho. Ou quando a gente vê uma foto antiga, coisa e tal, que você fala, nossa, mas naturalmente, no seu dia a dia, você não acorda e fala, nossa, hoje eu estou mais velho, eu estou não sei o quê. Não, você só acorda e vai, porque você está vivendo, você está consumindo o seu dia, toda a sua vitalidade ali naquele dia, com as coisas que tem que fazer, porque você é um ser infinito que não envelhece. Então, assim, essa noção de que o tempo passou, estou ficando velho, eu não posso isso, eu não posso aquilo, só vem quando você realmente está de cara com isso, você entende? E talvez por esse motivo, eu tenha tido lá atrás essa questão com a autoimagem, né, com o espelho. E hoje eu olho assim e falo, nossa, mas como eu tô bem, né? Tô bonita pra caramba, cara. Tipo assim, tô feliz, tô alegre. E é engraçado porque você começa a ver, assim, ó, o quanto que existe de várias rotulações e várias caixas que vão nos aprisionando, né? Porque, assim, ó, desde que a gente nasceu mulher, a gente já nasce, tipo assim, ó, tem que sentar com a perninha fechada, tem que falar baixo, procura não ser tão exagerada nas formas e tudo mais. Aí, por que você tem que chamar tanta atenção? E a gente vai se modelando. E a gente nasce e é criada numa cultura para ser eternamente bonita, eternamente jovem.
E aí a gente confunde o ser bonita, o ser jovem, com uma expressão facial, com o corpo. E quem disse que eu não sou bonita? Sabe, assim, quem vê a beleza somente aqui nesse estereótipo não vê nada de mim, não conhece nada da minha pessoa. E não permite conhecer a beleza do outro. Né? Então, assim, eu acho que tem todos esses elementos que é legal a gente trazer essa clareza. Né? Então, quando a gente fala em envelhecer, hoje eu me vejo assim, com 48 anos e uma vitalidade de consciência e de poder fazer as coisas que é espetacular, espetacular. E isso é muito mágico, isso é muito maravilhoso. E eu quero muito mais disso, até virar semente, você entendeu? Tipo assim, essa ideia do tipo, não, tô velha para que isso não me pegue nunca, jamais, forever, entendeu? Quanto mais conhecimento, melhor. E hoje, um livro que eu leio hoje, ele tem uma outra conotação, entende? Porque ele não tem, ele tem a interpretação de uma mulher madura, de uma mulher que já viveu, de uma mulher que sabe, que já experimentou algumas coisas na vida, que não tem a verdade absoluta, e acho que ninguém tem nesse mundo, você entende? Mas que realmente está disposta a aprender, está disposta a se esvaziar para receber e aprender mais. Né? Então, é isso que é muito legal da vida. Então, não se envelheçam, não comprem a velhice, a decrepitude vital, assim. Eu percebo que tem coisas no físico, né? E ainda assim, é tudo limitação da mente. Por que limitação da mente? Né? Se você dá um Google aí, você acha senhores e senhoras de 70 e tantos anos, 80 e tantos anos, que de repente modificaram todo o corpo. Modificaram, tipo, tá tudo travadinho, assim, saradinho, com atividade física, com mudando a alimentação e tudo mais. Então, assim, o quanto que você realmente quer um corpo vital, né? Assim, o quanto você está fazendo para isso? E a gente vive um tempo, Cris, assim, muito abençoado, né? Porque nós já nos livramos de muitas crenças limitantes com relação a isso. A gente tem o benefício dos suplementos, né, da alimentação, de ter um conhecimento de alimentação, né? A gente tem as nossas técnicas energéticas, né? E a gente pode aplicar sem que ninguém nos olhe de banda querendo nos queimar na fogueira. Verdade. Né? A gente tem o benefício da medicina, que é um benefício muito grande, que prorroga, né, aí a nossa existência. E mais do que isso, a gente sabe que a idade não é limite para nada. Né? Então, isso tudo nos faz ter hoje uma qualidade de vida muito grande, muito grande. E a gente vê idosos, né, de 90, 100 anos super bem, e não só pela questão física, mas porque eles entenderam essa questão, que a juventude não está no corpo. A juventude, ela está no seu estado de espírito. Então é isso, vamos manter isso, a nossa juventude sempre intacta, independente de como tiver o nosso corpo, e a gente deve tratar o nosso corpo muito bem, comer bem, dormir bem, tomar água. Tome água, 2 litros de água por dia é o ideal, né? Quer dizer, 35 ml por quilo. Então, se você tiver aí os seus quilinhos a mais, tem que tomar mais, entendeu? Se você faz exercício físico, tem que tomar mais. Se você fica debaixo do sol, tem gente que gosta, né, de tomar um sol, tem que tomar mais. Então, tome água, cuida do seu corpo, toma suplemento. Né? Seja o suplemento natural ou o suplemento comprado, tanto faz, mas o nosso corpo chega uma hora, ele precisa ser suplementado, né? Porque, enfim, para a gente se manter bem. Mas é isso, cuida para que a gente, sabe, chegue lá aos 100 e poucos anos super bem. E é isso, bora dessa. Que é assim. A velhice é a madrugada da sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas assumem a mesma atitude desse infeliz homem. Tem medo do que chamam de velhice e que para elas significa o fim, a extinção. Na verdade, tem medo da própria vida. Deixa aqui, tá? A vida, no entanto, é interminável. A velhice
não é um voo dos anos, e sim a madrugada da sabedoria. A sabedoria é a consciência de tremendos poderes espirituais do subconsciente e o conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire agora da sua cabeça, de uma vez para sempre, a ideia de que ter 65, 75 ou 85 anos é o sinônimo do fim para você ou para outras pessoas. Pode ser o início de um padrão de vida glorioso, fértil, ativo e bastante produtivo, melhor do que você jamais experimentou. Acredite nisso, espere confiante e seu subconsciente fará com que se realize. Vai? Pode ir. Vindas à mudança. A velhice não é um... Peraí, liguei meu microfone? Eu acho que eu nem tinha desligado, né? Desculpa. Boas-vindas à mudança. A velhice não é uma ocorrência trágica. O que chamamos de processo de envelhecimento é, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e cordialidade, pois cada fase da vida humana é um passo para frente no caminho que não tem fim. O homem possui poderes que transcendem os seus poderes físicos. Possui também sentidos que transcendem os seus sentidos físicos. Os cientistas modernos estão descobrindo provas positivas e indiscutíveis de que algo consciente no homem pode deixar o seu corpo presente e viajar milhares de quilômetros para ver, ouvir, tocar e falar a outras pessoas, mesmo que o corpo nunca deixe o leito em que se reclina. A vida do homem é espiritual e eterna. Ele nunca precisa envelhecer, pois a vida ou Deus não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida está sempre se renovando, é eterna, indestrutível e é também a realidade de todos os homens. Provas da sobrevivência. Quer comentar? Eu ia comentar só a questão das idades, né? E assim, talvez comigo acontecia assim, ó, por exemplo, quando eu tinha 13, 14 anos, eu vivia enlouquecida querendo ter meus 15, depois dos 18. Eu achava que a vida só ia acontecer quando tivesse 18 anos, né? Aí, com 18 anos, quando alguém falava assim, nossa, quantos anos você... Eu perguntava, quantos anos você tem? A pessoa falava assim, 30. Aquilo para mim, falava, nossa, que pessoa velha, né? 30 anos. Aí, de repente, você tem 18, você já chegou mais perto, você fala, não é velho, né? 30 anos não é velho. Quando você tem 30, alguém de 60 é uma criança. Oh, nossa, morreu com... Que nem ontem você comentou, seu pai morreu com 56 anos. Jovem demais, muito jovem, entendeu? E aí, então, assim, é tudo muito relativo. Então, hoje, né, e eu percebo que as crianças e os adolescentes de hoje, eles já estão com uma visão diferente em relação a isso. Não está tão essa disparidade tão grande como era a minha percepção quando eu tinha 15, 16 anos, né? Então é muito legal, porque já indica um certo avanço, digamos assim, nessa consciência da massa mesmo, né? Das pessoas de uma forma geral. Mas é um posicionamento das pessoas, a forma de se vestir, a forma de se cuidar, a forma de, né, de fazer exercício. Então, a própria pessoa se posiciona, não se posiciona mais como um velho. A gente, né, a gente tem a mesma idade, com 48, e eu não me sinto velha de jeito nenhum, eu me sinto na flor da idade. Mas a minha mãe teve o meu irmão mais novo com 45. E ela, hoje eu vejo isso, né? Ela me preparou para ser a mãe dele. Tanto é que eu chamo ele de meu filho, né? Por quê? Porque ela achava que ela estava pronta para morrer com 45. Ela já era velha com 45, ela se achava velha com 45. Então, assim, a nossa cabeça mudou muito, né? A nossa forma de ver a vida mudou muito. E
E várias coisas aconteceram, né? Naquela época tinha pessoas que também não se sentiam velhas, com 40 e poucos anos. E Verdade. pessoas que estão bem hoje. Então, a Eu, gente se posiciona diferente, a gente se veste diferente, e as crianças enxergam isso, né? eu Então, tenho uma amiga que ela, na ocasião, tinha uns 20 anos e ela estava. Eu estava assim com 55, sabe? 45, quase 50 anos, sei lá. E ela falava assim, Cris, é tão ruim porque assim as pessoas julgam a gente, né? Então veja só, ela teve a juventude dela no auge da liberação feminista, digamos assim, sabe? Do feminino, de poder fazer as coisas e tal. E ela, por exemplo, era uma daquelas que usava jeans, que adorava jeans e usava muita mini saia. Ela fala, Cris, eu não consigo colocar uma saia para baixo do joelho. Você entende? Todo mundo fica tipo, nossa, você tá ridícula porque você é velha para usar mini saia. E ela ficava assim, deprimida por conta disso, você entende? Ela não gostava de calça, gostava de mini saia jeans. Falou assim, meu, usa sua saia jeans e vai ser feliz. E é muito engraçado isso, porque e isso não faz tanto tempo assim, as pessoas realmente ainda que não falavam, né? Porque você tem isso no julgamento e preconceito das pessoas, você tem isso de repente tem aquela que julga e fala, e ao falar ela te dá até a chance, se ela falar para você, ela te dá até a chance de você retrucar ou simplesmente deixar passar, enfim. Mas você está sabendo. E tem aquelas que julgam e não falam, mas olham, né? E às vezes, e tudo é energia, tudo é onda, a pessoa recebe aquele julgamento, né? Bate nela aquele julgamento. E aí, de alguma forma, ela pode reagir e sentir. Né? Então, era muito engraçado isso. E é só é, contextualizar. ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. Mas, assim, as crianças que têm aquela avó ainda, aquela avó velhinha, aquela avó de cabelinho branquinho, que se veste com aquele vestidinho. Não, mas assim, aquela é a figura, aquela de vovó Benta, né? Uhum. De óculinho, com aquele vestidinho estampadinho, né? E que vai na missa toda semana, e sabe? E que aquela avó que a gente teve, né? Tem criança que ainda tem essa avó, esse tipo de vó. E aí, quando eles veem a avó do outro, eles julgam. Aconteceu, eu já vi acontecer, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é bem mais velha que eu, mas ela é toda jovem, né? Ela corre todo dia, faz mesmo corrida, é melhor que eu, né? E tal. E aí, quando que nem é neto dela, na verdade, que é filho do sobrinho dela, mas que trata como vó, né? E aí o amiguinho dele falou assim, mas sua avó tá de roupa de ginástica? Como assim? Não, porque minha avó estava correndo, fazendo corrida com o meu pai. Mas avós não fazem corrida. O menino falou, mas avós não fazem corrida. Avós não andam de roupa de ginástica. Era a visão dele, porque a avó dele ainda era aquela vozinha antiga, a moda antiga, né? É, Então, Mas ele já está vendo que as avós podem usar roupa de ginástica, podem fazer verdade, corrida, então ele já vai começar a mudar a percepção dele. verdade. Provas da sobrevivência. As provas reunidas pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra e dos Estados Unidos são irrefutáveis. Você pode entrar em qualquer livraria importante de uma cidade grande e encontrar volumes das atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, baseadas em descobertas de eminentes cientistas sobre sobrevivência após o que se conhece como morte. Você encontrará um surpreendente relato de experiências científicas que estabelecem a realidade da vida após a morte, no livro O Problema da Sobrevivência Psíquica, de Ereward Carrington, diretor do Instituto Psíquico Americano.
Gente, existem milhares de provas, né? A experiência, a regressão, né? Quando você faz uma sessão de hipnose, você pode regredir até outras vidas. Existe as crianças que nascem se lembrando de outras vidas e como assim, tem um documentário na National. Tem um documentário que chama Reencarnação. Você pode procurar no YouTube que você vai achar. Eu acho que é da National Geographic Scientific, sei lá. Não sei como que é. Mas que relata estudos científicos de crianças que se lembravam de outras vidas e foram em busca disso. E tudo que elas falavam se encaixava com a verdade, porque foram pessoas que morreram e reencarnaram muito rápido, então elas se lembravam. E então, como foi muito rápido, a família que elas tinham antes ainda existia, né? As casas existiam, havia. Então era muito fácil de se provar. Então, tem várias coisas aí científicas nessa. Vamos lá. A vida é. Uma mulher perguntou a Thomas Edison, o mago da eletricidade: Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele respondeu: Minha senhora, a eletricidade é. Use-a. Eletricidade é um nome que nós damos a um poder invisível, que não compreendemos plenamente, mas sobre o qual aprendemos tudo o que podemos de seus princípios e suas aplicações. Nós a utilizamos de incontáveis maneiras. Um cientista não pode ver um elétron com os seus olhos, mas aceita-o como um fato científico, porque é a única conclusão válida que coincide com as suas outras provas experimentais. Não podemos ver a vida, contudo, sabemos que estamos vivos. A vida é, e nós estamos aqui para expressá-la em toda a sua beleza e glória. A mente e o espírito não envelhecem. Diz a Bíblia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. São João, capítulo 17, versículo 3. O homem que pensa ou acredita que o ciclo terreno do nascimento, da adolescência, juventude, maturidade e velhice são tudo o que há de vida, é, na verdade, digno de pena. Tal homem não possui nenhum refúgio, nenhuma esperança, nenhuma visão e para ele a vida não tem significado. Esse tipo de crença traz frustração, estagnação, descrença e um senso de desesperança que resulta em rumores e aberrações mentais de todas as espécies. Se você já não podia jogar uma movimentada partida de tênis, ou nadar tão rápido quanto seu filho, ou se o seu corpo se tornou menos ágil e você caminha mais devagar, lembre-se de que a vida está sempre se vestindo de roupagens novas. O que os homens chamam de morte é apenas uma jornada para uma nova idade em outra dimensão da vida. Sempre digo aos homens e mulheres que assistem às minhas conferências que deveriam aceitar o que chamamos de velhice com a maior amabilidade. A velhice possui a sua própria glória, a beleza e a sabedoria lhe pertencem. A paz, o amor, a alegria, a beleza, a felicidade, a sabedoria, a boa vontade e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem nem morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse: Nós não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Gostei disso. Seu caráter, as qualidades e sua mente, sua fé e suas convicções
não são sujeitos à decadência. Muito bem. Você é tão jovem... Vai eu ou vai tu? Posso ir? Você é tão jovem quanto pensa que é. Faço periodicamente algumas conferências em Caxton Hall, em Londres, na Inglaterra. Pouco depois de uma dessas conferências, um médico cirurgião disse-me: tenho 84 anos de idade. Todas as manhãs realizo intervenções cirúrgicas. À tarde visito meus pacientes e ainda escrevo para publicações médicas e científicas, em geral à noite. Sua atividade era a de que era tão útil quanto acreditava. Não, sua atitude era de que era tão útil quanto acreditava ser, e tão jovem quanto seus pensamentos. Disse-me ele: é verdade o que você disse. O homem é tão forte quanto pensa que é, e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu à idade avançada. Sabe que é imortal. Seu comentário final foi o seguinte: se eu morrer amanhã, vou operar pessoas na próxima dimensão. Não com o não com o escalpelo do cirurgião, mas sim com a cirurgia mental e espiritual. Muito bem. Seus cabelos grisalhos são um predicado. Nunca deixe o emprego e diga: quer ler? Quer comentar alguma coisa? Estou aposentado, velho, acabado. Essa atitude significa estagnação e você fica realmente acabado. Alguns homens são velhos aos 30 anos, enquanto outros são jovens aos 80. A mente é o mestre tecelão, o arquiteto, o projetista, o escultor. George Bernard Shaw era um homem bastante ativo aos 90 anos, e a qualidade artística de sua mente não relaxara em seu trabalho. Conheço homens e mulheres que me contaram que alguns patrões só faltam bater-lhes a porta na cara quando dizem que têm mais de 40 anos de idade. Essa atitude dos patrões deve ser considerada insensível, desumana, ruim e completamente desprovida de compaixão e compreensão. A grande ênfase parece ser na idade. Preciso ter 35 anos de idade para merecer consideração. O raciocínio por trás dessa atitude é certamente bastante leviano. Se o empregador se detivesse para pensar, compreenderia que um homem ou a mulher não está vendendo sua idade ou seus cabelos grisalhos, e sim querendo oferecer seus talentos, sua experiência e sua sabedoria, acumulados em anos de experiência no mercado da vida. Deixa eu fazer um comentário aqui, na realidade vários, né? O que acontece? Essa questão da idade no mercado de trabalho, eu acho que ela é um fato, a gente percebe isso muito nitidamente. E aí você tem duas situações. Primeiro, a nossa sociedade, ela tende a ser muito... atualmente, ela tende a ser muito assim, tipo... de agilidade, de rapidez, tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo para ontem, tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo isso e aquilo. E esse é o perfil dos nossos jovens. Eles não têm paciência para vídeos com mais de 40 segundos. Eles não têm paciência para ler um livro com mais de 50 páginas. Eles não têm paciência para aprender a tocar um instrumento, né? Então, assim, por exemplo, um bom pianista, quantos anos leva um pianista para ficar craque naquilo? É algo que realmente, se a pessoa deseja, se ela tem aquilo ardente na alma dela de ser um pianista, ela vai ter que dedicar tempo. Um violão, você não pega um violão hoje e amanhã você está tocando na balada, você entendeu? Não é assim. E os nossos jovens, eles têm essa questão de ter que ser rápido, sabe? De ter que ser tudo muito fast, muito assim, miojo, 3 minutos tá pronto.
E com isso, você não forma também grandes profissionais. Então, são jovens extremamente inteligentes, têm muito conhecimento, habilidade com tecnologia e tudo mais, mas eles não têm paciência. Então, eles saem de uma formação e querem entrar na empresa, já gerente de não sei o que, ganhando trilhões de reais. Você entende? E o que acontece? Às vezes o mercado absorve esses jovens, só que eles são livres. Essa juventude é livre. Eles não se prendem a uma carteira assinada, poucos têm um compromisso real ou leal com a empresa. Eles têm um compromisso a levar com eles próprios, sabe? Assim, tipo, deu no saco, eles vão embora, pede conta. É assim, né? Tipo assim, faça uma pesquisa de mercado, você percebe que tem um turnover muito grande por conta disso. Eles não têm esse tempo de esperar a massa crescer, de aprender, e quando está ali mesclado na empresa, geralmente também tem muito conflito das gerações, entre as gerações. Por outro lado, você tem a empresa que quando vê um homem ou uma mulher, e aí, né, eu vou falar mais da mulher, tipo assim, a mulher com mais de 35 anos, 40, que tem filhos, é tipo assim, né? Pontinho negativo, pontinho negativo. Quantos anos? 35, ponto negativo. Quanto tem filho? Tem. Quantos? 2 pontos. 2 pontos negativos. Por quê? É para a mulher que cabe, né? Tipo, acaba ficando essa responsabilidade de ter que levar ao médico, se a criança está adoentada, enfim. E por conta disso, a gente sofre também essas questões. Então, e aí você percebe o mercado hoje, muitas empresas recontratando aposentados, né? Então, assim, eles tiveram que dar a mão à palmatória, do tipo assim, o que antes não servia, hoje é bem-vindo na empresa. Porque são pessoas que têm essa sabedoria, né, tem essa experiência do lidar com outras pessoas, de ter um compromisso maior com as empresas também. Então, assim, você está vendo um movimento no mercado de trabalho que está bem diferente do que foi até então. E, ao mesmo tempo, esses jovens senhores e jovens senhoras também têm aprendido muito com os jovens, no sentido de aprender as tecnologias, no sentido de não parar de buscar conhecimento e no sentido, inclusive, de ter uma outra postura dentro do trabalho. Não é só a questão do tipo, você pagou meu salário, então tá bom, né? Eles também têm tá tendo esse posicionamento do tipo, olha, vamos conversar, eu tenho outras ideias, eu quero sugerir outras coisas. Isso está sendo muito positivo também. Eu achei legal fazer isso. Pode ir, Muri. A idade é um predicado. A sua idade deveria ser um excelente predicado para qualquer organização, por causa da sua prática e aplicação através dos anos dos princípios da lei de Deus e da lei de amor e da boa vontade. Seus cabelos grisalhos, se você os possuir, deveriam significar maior sabedoria, habilidade e compreensão. A sua maturidade emocional e espiritual deveria ser um grande benefício para qualquer organização. Não se deve pedir a um homem que se aposente aos 65 anos de idade. Essa a época da vida em que ele pode ser mais útil no trato dos problemas de pessoal, fazendo planos para o futuro, tomando decisões e orientando os outros no campo das ideias criadoras, baseado em sua experiência e visão interna da natureza e do negócio. Tenha a sua idade. Tenha a sua idade. Um escritor de roteiros para o cinema que trabalha em Hollywood disse-me que era obrigado a escrever roteiros apropriados para mentes de 12 anos de idade. Esse é um trágico estado de coisas. Se espera que as grandes massas se tornem emocional e espiritualmente maduras. Significa que a ênfase é colocada na juventude, apesar do fato de que a juventude representa a inexperiência, a falta de discernimento e o julgamento apressado. Posso igualar-me aos melhores. Imagino agora um homem de 65 anos que
que tenta freneticamente manter-se jovem. Ele nada com os jovens todos os domingos, faz longas caminhadas, joga tênis e gaba-se de suas proezas e poderes físicos, dizendo: vejam, posso igualar-me aos melhores dentre eles. Ele deveria lembrar a grande verdade, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Dietas, exercícios e todas as espécies de jogos não conseguirão manter esse homem jovem. É-lhe necessário verificar que envelhece ou permanece jovem de acordo com seus processos de pensamento. Se os seus pensamentos se dirigem constantemente para o que é belo, nobre e bom, você permanecerá jovem, apesar dos anos cronológicos. Medo da velhice. Jó disse: a coisa que eu mais temia me aconteceu. Há muitas pessoas que temem a velhice e vivem incertas quanto ao futuro porque antecipam a deterioração mental e física à medida que os anos avançam. O que elas pensam e sentem lhes sucederá. Você envelhece quando perde o interesse pela vida, quando deixa de sonhar, quando procura novas verdades e novos mundos para conquistar. Quando sua mente está aberta a novas ideias e a novos interesses, e quando você levanta a cortina e deixa que entrem o brilho do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo. Você será sempre jovem e terá força vital. Você tem muito a dar. Se você tem 65 ou 95 anos de idade, compreenda que ainda tem muito a dar. Você pode ajudar a estabilizar, aconselhar e orientar a geração mais jovem. Pode dar o benefício do seu conhecimento, de sua experiência e de sua sabedoria. Só não pode ficar ranzinza. Pode sempre olhar para frente, pois em todas as ocasiões estará completando a vida infinita. Descobrirá que nunca conseguirá deixar de descortinar as glórias e as maravilhas da vida. Tente aprender alguma coisa e cada novo momento do dia e verá que a sua mente sempre será jovem. 110 anos de idade. Gente, assim, né? O Marcelo, meu marido, ele já tem 62. Ele já passou bastante da idade que o meu pai morreu, né? E ele é super jovem, super jovem. Só que hoje cedo a gente estava conversando o quanto que a gente está ficando velho, assim, a gente precisa trabalhar isso, né? Porque, por exemplo, ficando velho na questão de olhar para os jovens e estranhar as coisas. Né? Hoje a gente acordou com o vizinho aqui com a música dele, né? Tipo assim, essas músicas de hoje em dia, né? Que a gente olha e fala assim, mas assim, de verdade, até a minha filha de 17 anos, ela olha essas músicas e fala assim, nossa, que falta de cultura. Mas por quê? Porque ela aprendeu a gostar de outros tipos de música, né? Hoje ela gosta de muitos tipos de música e ela vê valor nas músicas clássicas, ela vê valor no MPB, ela vê valor em muitas coisas que a gente vê valor, né? E ela olha para algumas músicas e fala assim, falta de cultura musical. Então, mas assim, hoje a gente olha para isso e torce o nariz, igual os nossos pais na nossa época olhavam para as nossas coisas e torciam o nariz, falavam assim. Então a gente se pega hoje nesse mesmo movimento, né? E a gente precisa olhar para isso e falar assim, não, é a evolução. Tudo bem que sempre existiu o bom, o que a gente acha que é bom e mal, o certo e errado, mas isso é só o nosso ponto de vista, né? A gente tem que olhar para tudo e perceber que tudo muda, né? E está tudo certo, né? Vamos
tentar não ficar ranzinza com relação a essas coisas, né? Vamos olhar com uma naturalidade. Até porque, né, é como o padre Marcelo, o padre Bonitão fala, não é o Marcelo, é o outro, Fábio. Se você tem que... É, o padre Fábio. Você tem que ser legal, porque senão você não vai ter quem te tire do sol, sabe? Vai ter quem te ponha no sol. Mas se você for ranzinza e chato, você vai ficar fritando lá no sol, entendeu? Vou te esquecer. Então, não pode esquecer de ser legal por conta disso. 110 anos de idade. Há alguns anos, quando fiz uma conferência em Bobaim, na Índia, fui apresentado a um homem que tinha 110 anos de idade. Possuía o rosto mais belo que já vi em minha vida. Parecia transfigurado pela radiação de uma luz interior. Havia uma beleza extraordinária em seus olhos, indicando que envelhecera com alegria e com as luzes de sua mente e que as luzes da sua mente não se haviam escurecido. Aposentadoria, uma nova aventura. Tenho a certeza de que sua mente nunca se aposenta. Deve ser como um paraquedas, que não possui utilidade alguma enquanto não se abre. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Já vi homens de 65 a 70 anos se aposentarem. Pareciam definhar e em pouco tempo morriam. Evidentemente, sentiam que a vida chegara ao fim. A aposentadoria deve ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o início da realização de um sonho longamente acalentado. É terrivelmente deprimente ouvir um homem dizer: "Que vou fazer agora que estou aposentado?" Na verdade, ele está dizendo que está mental e fisicamente morto. Minha mente está vazia de ideias. Tudo isso é um quadro falso. A grande verdade é que você pode realizar mais aos 90 anos que aos 60, porque a cada dia você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de novos estudos e interesses. Posso continuar? Ele se aposentou e passou para um emprego melhor. Um diretor de empresa que mora perto da minha casa foi forçado a aposentar-se há poucos meses, porque chegara à idade de 65 anos. Disse-me ele: "Encaro a minha aposentadoria como uma promoção do jardim da infância para o primeiro ano primário." Ele raciocinava da seguinte maneira: quando deixou o curso secundário, subiu a ladeira para a faculdade. Compreendeu que esse era um passo à frente em sua educação e compreensão da vida em geral. Da mesma forma, acrescentava, agora podia fazer coisas que sempre desejara fazer, e, portanto, sua aposentadoria era ainda outro passo à frente na ladeira da vida e da sabedoria. Chegou à sábia conclusão de que não mais precisava concentrar-se em ganhar a vida. Agora ia passar a dedicar toda a sua atenção à vida. Sendo fotógrafo amador, tratou de fazer alguns cursos adicionais sobre o assunto. Fez uma viagem ao redor do mundo e tirou muitos filmes de lugares maravilhosos. Agora faz conferências perante vários grupos, associações e clubes, sendo bastante solicitado. Há inúmeras maneiras de interessar-se por coisas que valham a pena além de si mesmo. Entusiasme-se por novas ideias criadoras. Faça progressos espirituais e continue a empreender e a desenvolver-se. Dessa maneira, você permanece jovem no coração, porque tem fome e sede de novas verdades, e seu corpo refletirá seu pensamento em todas as ocasiões. Pode ir, Luz? Cris, já estamos com 1 hora. Nós já estamos com 1 hora. A gente pode terminar amanhã, porque ainda faltam 5 páginas. 5 páginas vai dar meia hora de leitura.
mais ou menos, né? A gente pode continuar amanhã e terminar esse livro e começar. A gente pode fazer o final no seu Amanhã. canal, ou pode fazer no Universo Consciência, a gente termina um e já começa o outro, você que sabe. Não, eu vou propor assim, ó. A gente termina então esse amanhã aqui em casa, aqui no meu canal. Vem os comentários, se o pessoal quiser, né, trazer alguma coisa para a gente estar abordando também, legal. E aí, até para quê? Para que até o pessoal tenha um final de semana para poder estar adquirindo o livro. Isso, Entendeu? ótimo, excelente. Pode Boa ser? ideia. Excelente. E a gente começa na segunda. Isso, no Universo Consciência. Amanhã a gente fecha aqui, esse do subconsciente aqui, e aí a partir da semana que vem, lá no Universo Consciência. Beleza? Isso aí, maravilha. Então é o seguinte, pessoal. Então a gente termina aqui amanhã e segunda a gente começa o outro livro. E hoje tem live. Hoje tem live no Universo Consciência. Você tem live também hoje, Cris? Não. Minha live é de terça-feira. Terça-feira, às 6 horas da tarde. Agora só semana que vem. Isso. Então, hoje tem live 7h30 no Universo Consciente. Nós vamos falar sobre as leis do universo. E vai ser muito legal. E eu vou estar com uma amiga que a Gislaine conhece, chama Jaqueline Fã. E vai ser muito legal. Eu espero vocês lá, então, às 7h30. Beleza. Então tá, amores. Então, tá. Beijo, gratidão a vocês pelo tempo, pelo carinho, por tudo. Espero que tenha valido cada minuto e segundo do tempinho precioso de vocês. E não envelheçam a mente, nem envelheçam a alma. Isso aí, vamos manter-nos jovens. Beijo. Beijos.